Olá, tudo bem? Veja aqui, temos outra questão da nossa jornada 90 dias, 90 questões para o Enem. Essa é uma questão que fala de probabilidade, mas que tem estatística como pano de fundo, e quem vai mandar nessa história toda é a estatística. Veja o que nos conta esse enunciado. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe da sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar no ponto de ônibus antes das 6h15 da manhã. Não consegue chegar antes, então presume-se que ele pode chegar às 6h15. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, que teve, atenção, o total dessa história são... O total dessa história aqui, ó, são 21 dias, que é o nosso espaço amostral. Ele concluiu que 6h21 foi o que mais se repetiu. Peraí. Então, 6h21, pessoal, foi o que mais se repetiu. Se foi o que mais se repetiu, nós estamos falando de quem? Estamos falando da moda dessa amostra. E que a mediana desse conjunto de dados, ótimo, a mediana desse conjunto de dados é de 6h22. Muito bem. Então você vê que ele é um exercício de ele é um exercício de probabilidade, mas todo estruturado em cima de quê? Em cima de estatística. Não à toa essa questão teve apenas 17% de acertos. E aí, dá uma olhada comigo. O mês teve 21 dias e a mediana é igual a 6h22. Eu vou deixar link aqui embaixo falando de média, moda, mediana, uma aula inteira sobre isso. É um tema que você deveria chegar no Enem com ele muito fixado, e também sobre probabilidade. Tem link aqui na descrição do vídeo. Agora, dá uma olhada comigo no seguinte. O nosso espaço amostral é de 21 dias, ok? A mediana é o termo central de uma amostra em rol. Como essa amostra tem uma quantidade ímpar de termos, no caso 21, você vai me dizer o quê? Você vai me dizer que a nossa mediana, deixa eu pôr aqui, ó, mediana são 6 horas e 22 minutos. Essa é a nossa mediana. Tem uma coisa importante que é, pessoal, se tem 21 termos e o termo central da amostra, que é a mediana, vale 6h22, significa dizer que para frente do 6h22 eu tenho 10 termos e que antes do 6h22 eu também tenho 10 termos para fechar os 21. Certo? Muito bem. Aí o que vai acontecer? Vamos pensar no quê? Ele pergunta a probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes das 6h21 da manhã é no máximo, não esquece desse no máximo que está colocado aqui, é no máximo o quê? Peraí, pessoal. Antes das 6h22, quais são os horários que a gente poderia ter? Professor, antes de 6h22, eu poderia ter o quê? Eu poderia ter, começa em 6h15, eu posso ter 6 horas e 15 minutos. Eu poderia ter 6 horas e 16 minutos. Eu poderia ter 6 horas e 17 minutos. Eu poderia ter 6 horas e 18 minutos. Eu poderia ter 6 horas e 19 minutos. Eu poderia ter 6 horas e 20 minutos. Eu poderia ter 6 horas e 21 minutos. Isso são todos os valores que eu posso ter antes de 6h22. Mas quer ver uma coisa? Conta comigo aqui, ó. Quantos valores a gente tem? Professor, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas deveríamos ter o quê? Deveríamos ter 10. Então alguém se repete. Ótimo. 6h21 é a moda. Então 6h21 tem que aparecer mais uma vez. 6 horas e 21 minutos. Eu deixei um celular barulhento aqui, peraí. Pronto, agora não é mais para ter barulho. O que vai acontecer? 6 horas e 21 minutos. Professor, do jeito que está, 6h21 é o quê? Do jeito que está, 6h21 é moda. Mas quer ver uma coisa?
Quantos valores tem agora antes de 6,22? Professor, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eventualmente, não pode ter mais algum valor antes do 6,21 que apareça uma segunda vez? Pode. Aí, se isso acontecer, o que a gente tem? Professor, se isso acontecer, eu vou ter uma amostra bimodal. Mas o exercício não fala nada disso. Ele fala que o valor que mais se repetiu é 6,21. Então, tem que ter 6 horas e 21 minutos mais uma vez. Legal. Mas agora, conta comigo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professor, 6,21 pode aparecer mais uma vez? Pode. Mas precisa aparecer mais uma vez para que ele seja moda? Não, não precisa aparecer mais uma vez para ser moda. Dá uma olhada comigo, do jeito que isso está, eu já admito que, olhando para o que está antes do 6,22, eu não tenho como pensar no que está depois, porque não há nenhuma referência em relação a isso. Eu só sei que tem 10 termos depois e que a moda é 6,21. Então, quem mais aparece é 6,21. Eu estou analisando nos 10 termos anteriores do 6,22. Não esqueça, o total de termos que está aqui, isso é o espaço amostral. Espaço amostral é o total de elementos na probabilidade. E aí me responda uma coisa, professor, então, de alguma maneira, eu tenho 9 valores até agora, poderia ter mais um valor que fosse 6,21, mas aí eu não teria no máximo. Eu teria um valor que não era o máximo. O máximo é eu considerar que talvez apareça 6,15 duas vezes, talvez apareça 6,16 duas vezes, talvez apareça 6,17, talvez 6,18, talvez 6,19, talvez 6,20. Vão aparecer todos? Não. Vai aparecer só um deles de novo. Claro. Para fechar o quê? Para fechar os 10 termos. Certo, professor. Então, se isso vai acontecer, eu tenho necessariamente que, para que a chance de eu chegar a 6,21 seja o valor máximo, 6,21 só pode aparecer o quê? 3 vezes, porque isso assegura que ele é moda. Só que ele vai aparecer 3 vezes de um total de 10 possibilidades antes de 6,22. Então, professor, sobram 7 casos viáveis, 7 casos possíveis em o quê? 7 casos possíveis em 21. 7 chances de ter algo antes de 6,21 terá no máximo 7 chances em 21. Alternativa correta, letra D de tá explicado por que o índice de acertos dessa questão foi o quê? 17%. Porque ela exige que você interprete mediana, exige que você interprete moda e considera a ideia no máximo ainda, né? Porque eu poderia ter 6 chances em 21. É uma chance de aparecer um valor menor do que 6,21? Só que o que vai acontecer? Esse valor não é o máximo. O máximo é se a moda fica definida como 6,21, aparecendo o quê? Aparecendo 3 vezes. E aí vão sobrar 7 chances de que eu tenha um valor menor do que 6,21 ou antes da 6,21. Alternativa correta, 7,21. Ou, se você simplificasse, mas ele não simplificou, vai dar uma chance em 3. Né? Uma questão bem elaborada que exige conhecimento não só de estatística, mas também de probabilidade básica aqui. Legal? A gente se encontra na próxima questão e se você ainda não se inscreveu aqui no YouTube e ainda não me segue lá no Instagram, você está perdendo dicas e aulas valiosas para ter uma boa prova, ok? A gente se encontra na próxima. Até mais. Tchau, tchau.